pedindo a proteção de Deus, em nome de todos nós, registrando quórum pleno, dou por aberta mais uma sessão ordinária e administrativa, que é a 25ª dessa Corte de Contas, neste 2014, ao mesmo tempo em que registro com muita honra a presença em nossa sessão do eminente decano, conselheiro Júlio Cabral, do conselheiro Raimundo Miquiles, Júlio Pinheiro, Érico Desterro, Ari Moutinho Júnior e Aralin dos Santos, de Vossa Excelência, nobre Procurador-Geral, doutor Roberto Cristianã, honrado mais uma vez com a secretaria do nosso doutor Michel Levi Júnior. Cumprimento a todos os servidores, diretores de divisão, departamentos, jornalistas, ilustres advogados, doutora Paula, doutor Nogueira. Submeto a Vossa Excelência a apreciação das atas das últimas reuniões ordinária e administrativa dessa Corte. Pelo assentimento, aprovo-os em nosso nome. Dos expedientes da Atricom, que é a nossa Associação dos Tribunais de Contas do Brasil, Instituto Rui Barbosa, também, que é o do setor de estudos e pesquisa e inteligência, para o 4º Encontro Nacional dos Tribunais, que realizar-se-á em Fortaleza no período de 4 a 6 de agosto, com já previamente participado aos colegas, eminente vice-presidente Ari Moutinho, na qual faltou apenas indagar Vossa Excelência, conselheiro Ari, se Vossa Excelência pretende participar do encontro. Senhor presidente, o senhor pode repetir que eu estava... É o encontro da Tricom no período de 4 a 6 de agosto. O conselheiro Pinheiro e o conselheiro presidente irão. Se Vossa Excelência... Será onde, Excelência? Fortaleza. Não, Excelência. Eu lhe agradeço. Muito obrigado. Comunicado do auditor Mário Moraes Costa Filho, gozo de férias, período 23/7 a 20/8. Do eminente procurador de contas, titular da 7ª Procuradoria, doutor Rui Marcelo Alencar de Mendonça, comunicando a nós, procurador e presidente da Corte, que ingressou com as medidas de representação jurídicas face às publicações. Tem que dar, tens cópia, não tens? Não deixa essa por mexer. Eu indago ao tribunal, já que eu tenho de retorno, eminente decano, o pedido de vista do eminente conselheiro Miquiles, eu coloquei na pauta administrativa. Pois é, então, o retorno dessa proposta irá para a pauta administrativa. Ele notificou todos os vereadores. Da produtividade da controladoria. Já temos o assentimento do conselheiro Miquiles. Da corregedoria, Vossa Excelência. Senhor presidente, esse processo diz respeito, eu tive informações, a questão de produtividade. E eu solicitaria a extensão ao o conselheiro Miquiles, em voto vista, assim se manifesta. Ok. Extensiva a maioria, a ouvidoria? É? Eu estou dizendo... Eu estou de pleno acordo. E, querido, não tá, essa matéria irá para de mim. Eu só fiz comunicar a Vossa Excelência que ele... Pronto. E irá, Ótimo. irá me na deu pauta, uma ótima não notícia. se preocupe. Antes de indicações e propostas, eu ouso iniciar para comunicar a Vossas Excelências
ao Tribunal Pleno que estarei em gozo de férias durante todo o mês de setembro e ainda até o dia 5 das eleições deste 2014. É do meu dever assim fazê-lo e agradecer a compreensão de todos por essa atitude que já havíamos anunciado lá quando da posse. Franqueada a palavra para indicações e propostas. Ele comunicou o ofício do Rui Marcelo? Comuniquei, Excelência, de forma sutil, mas o fiz, dizendo que o procurador nos enviou um comunicado que estava tomando as providências jurídicas de representação criminal a respeito das publicações existentes sobre sua pessoa. Acabou agora. Continua franqueada a palavra para indicações e propostas. Não tendo, fase seguinte, distribuição por sorteio. O conselheiro Miquiles, num gesto de trabalho, anunciou sua determinação de receber, mesmo sendo relator das contas. Do prefeito, né? Número 6, Júlio Cabral. Miquiles, número 8. Júlio Pinheiro, número 4. Número 2, Érico Desterro. Ari Moutinho Júnior, número 1. Yara Lins dos Santos, número 3. Cinco, auditor Mário Filho. Sete, Alípio Filho. Pois não, doutor Michel. Primeiro os adiados. Eu pediria ao Pleno que me permitisse, temos defesa oral, temos sustentação oral. O processo é do nobre conselheiro Júlio Pinheiro. Excelência, antes eu gostaria de pedir vista do processo 1468 de 2008, do conselheiro Júlio Pinheiro. Lá na ordinária. Mas Vossa Excelência não transferiu para... Sim, porque nós ainda teríamos os julgamentos adiados. Mas Vossa Excelência está atendido. Ok. Por favor. 1468, Mirtio. 1468. De 2008. Então, Não. é o recurso de reconsideração número 409 de 2012, em que Vicente de Paula Queiroz Nogueira, devidamente qualificado, nos autos de vosso relatório, e se faz representar o seu ilustre filho, né? E advogado, Daniel Fábio Jacó Nogueira. Conselheiro Pinheiro, a partir de agora, Vossa Excelência ou inicia ou cede ao advogado. Eu tenho uma questão de ordem a levantar neste processo. Me parece, conselheiro Érico, que Vossa Excelência sinalizou um aspecto regimental em vosso destaque nesse processo. Em qual excelência? No 409 de 2012, em que é relator Júlio Pinheiro, e que é um recurso destaque de reconsideração de Vicente Paula Nogueira, porque o questionamento de Vossa Excelência é, em procedendo... Eu retiro o destaque. Retira. Mantenham a palavra com Vossa Excelência, conselheiro Pinheiro. Senhor presidente, trata-se de recurso de reconsideração. Esse é um processo que havia sido julgado pelo Tribunal Pleno e foi anulada a decisão posteriormente
por conta da ausência do eminente causídico, que hoje aqui presente, que não havia sido notificado, e o tribunal entendeu de anular a decisão em função de que os pré-requisitos do contraditório e da ampla defesa não haviam sido perfeitamente cumpridos, de acordo com o que diz a Constituição. Portanto, trata-se de recurso de reconsideração interposto por Vicente Nogueira, secretário municipal de Educação e ordenador de despesa no período de 7/4 a 31/12/2009, em face ao acórdão número 579/2011, proferido na data de 31 de agosto de 2011, nos autos do processo número 1583/2010, referente à prestação de contas do exercício 2009, da CEMED Fundeb, onde os conselheiros, à época, julgaram irregulares a prestação de contas e aplicaram multas e, à época, a responsabilidade era da senhora Terezinha Ruiz e do senhor Vicente de Paula Nogueira, Queiroz Nogueira. Tendo sido aplicada a multa ao senhor Vicente de Paula Queiroz Nogueira, como já disse anteriormente, e as razões de recurso de reconsideração requeriu o responsável já citado aqui por mim, que fosse revisto o acórdão 579 de 2011, com o intuito de isentá-lo da multa aplicada e que fosse reconsiderada a decisão de julgar as contas irregulares. Testando a presença de legitimidade e interesse processual e, obviamente, dentro do prazo estabelecido para que o recurso pudesse ser julgado, o presidente do tribunal admitiu mesmo. Laudo técnico conclusivo da DECAM, número 29 de 2012, de 4 de maio, as folhas 51 e 55, sugeriu o indeferimento das razões de recurso apresentadas pelo recorrente. O Ministério Público, em parecer número 2068, de 28 de maio de 2012, entendeu como improcedentes os argumentos fundados e fundamentos do recorrente, sugerindo pelo conhecimento do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento. É o relatório, Excelência. Devolvo a palavra a Vossa Excelência. Eu até já havia dito ao conselheiro Pinheiro que, a partir do momento, ele conduziria, mas é uma honra anunciar novamente vossa presença, doutor Nogueira, e ouvi-lo. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor conselheiro relator, é uma enorme honra ocupar pela primeira vez na minha vida profissional a tribuna desse egrégio Tribunal de Contas. A questão em debate, o recorrente foi condenado pelo Tribunal de Contas à multa por, abro aspas, grave infração à norma legal, nos termos do inciso 5º do artigo 308 do Regimento Interno, por 3 fundamentos. São 3 fundamentos que ocasionaram a rejeição das suas contas. Primeiro, o demonstrativo de receita e despesa estimada e realização de execução de receitas e despesas, que é um documento contábil técnico, tinha equívocos contábeis na sua apresentação, ou seja, ele, apesar de não existir nenhuma irregularidade no plano fático, o profissional contador que preparou esse demonstrativo errou na hora de apresentar esse demonstrativo. Então, por conta disso, suas contas foram rejeitadas. 2, ausência de todos os membros de, abro aspas, Conselho Municipal de Educação no parecer que aprovou as contas do Fundeb de 2009.
ponto que também endereçaremos há pouco. E, em terceiro, a suposta inobservância dos requisitos impostos à dispensa de licitação para a alocação de imóveis, notadamente a ausência de justificação prévia do interesse público na alocação do imóvel para abrigar a escola, bem como declaração preliminar de inexistência de outro imóvel capaz de atender às necessidades da administração pública. Respeitosamente, a defesa, o recorrente, submete que todos os 3 pontos estão equivocados. Vamos à análise do primeiro ponto. O demonstrativo que foi apresentado dentro da prestação de contas do tribunal é um documento de natureza contábil, que, por determinação legal, só pode ser produzido e assinado pelo contador sob sua responsabilidade técnica pessoal. Esse documento tem natureza de parecer técnico, e aí, citando Eli Lopes de Meirelles, parecer técnico é o que provém de órgão agente especializado da matéria, não podendo ser contrariado por leigo ou mesmo por superior hierárquico. Nessa modalidade de parecer o julgamento, não prevalece a hierarquia administrativa, pois não há subordinação no campo da técnica. Este tribunal reconheceu que, a despeito da inexistência de irregularidade, a despeito da inexistência de má-fé do gestor, o gestor deveria ser responsabilizado pela falha do contador, porque o contador estava subordinado ao gestor que apresentou as contas. Essa argumentação submete-se que é equivocada por 2 motivos. Primeiro, como apontado há pouco, o gestor não tem obrigação de ter conhecimento técnico para analisar se a demonstração contábil está ou não está correta. E essa atribuição é absolutamente privativa do contador. Trago a colação de Vossas Excelências, o Estatuto dos Contabilistas, o Código de Ética Profissional do Contador, que diz que o exercício da profissão, tais documentos só podem ser assinados por contadores, o exercício da profissão é exclusiva de contadores, e se alguém mais cometer esse ato, estará praticando o crime de exercício ilegal da profissão. Além disso, diz o Código de Ética, são deveres do contador, abre aspas, zelar pela sua competência exclusiva na orientação técnica dos serviços a seu cargo. Artigo 4º, o contador poderá publicar relatório, parecer ou trabalho técnico profissional assinado e sob sua exclusiva responsabilidade. Pois bem, o gestor não tem autoridade, não só não tem conhecimento, mas ele não tem autoridade para mudar um demonstrativo técnico apresentado por um contador. Ele não pode, nem se ele tivesse a capacidade de conhecimento técnico suficiente para entender que aquele documento está mal estruturado, ele não poderia corrigir esse defeito. Esse tribunal condenou por conta de hierarquia, mas essa hierarquia não é administrativa. Diferente de um ato administrativo praticado por outro subordinado, que o gestor pode modificar por conta própria, o gestor não tem autoridade de fazer essa modificação no documento técnico apresentado pelo contador. Portanto, se mantida a interpretação dada por este tribunal, ante a inexistência de capacidade técnica e de autoridade para a modificação desse documento, a condenação, nesse caso, será, de fato, responsabilização objetiva do gestor por uma eventual falha do contador que é a ele subordinado. Responsabilidade objetiva que não é a questão a ser tratada neste tribunal, que deve cuidar das hipóteses em que há, de fato, culpa do gestor a ser punida. Neste caso, não há culpa a ser punida. Segundo ponto que trazemos à colação de Vossas Excelências é que a decisão recorrida disse que o Conselho Municipal de Educação, o parecer do Conselho Municipal de Educação que aprovou as contas do Fundeb estava assinada só pelo presidente do Conselho Municipal de Educação e que o regimento interno desse conselho, que é a Resolução 05/2010, diz que precisa ser assinada por todos os membros. 2 probleminhas, senhor presidente, com essa argumentação. 2 problemas graves. Essa Resolução 5/2010 é posterior à data da prestação de contas, porque essas contas são de 2009. 2, o tribunal, respeitosamente, olhou para o regimento interno do Conselho errado. O tribunal confundiu o Conselho Municipal de Educação
com o Conselho Municipal de Acompanhamento do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação, Fundeb. São conselhos distintos, que têm normas que os regem distintamente. Este Conselho Municipal de Acompanhamento do Fundeb foi criado pela Lei 1172/2007, e difere do Conselho Municipal de Educação por 3 razões. Primeiro, denominação e competência distinta, artigo 1º, artigo 5º da citada lei. Segundo, o Conselho Municipal de Educação é presidido pela CEMED. O Conselho Municipal de Acompanhamento do Fundeb é composto pela sociedade e a CEMED simplesmente tem um assento. E a presidência desse conselho é vedada aos membros da CEMED. Terceiro, o regimento interno do Conselho Correto, se o tribunal tivesse olhado para o regimento interno do Conselho Correto, que é o do Conselho Municipal de Acompanhamento do Fundeb, ele está foi publicado no Diário Oficial de 21 de dezembro de 2009, está nos autos, este sim autoriza que o parecer de aprovação de contas seja assinado unilateralmente pelo presidente. Portanto, é claramente equivocada a decisão do tribunal, que olhou para o regimento interno do Conselho errado. Não estamos falando aqui do Conselho Municipal de Educação, mas sim do Conselho Municipal de Acompanhamento do Fundeb, que é outro órgão, absolutamente distinto, com estrutura diferente, e, portanto, não pode o gestor ser responsabilizado pelo fato de haver equívoco quanto ao regimento interno do Conselho aplicável. Por último, senhor presidente, quanto tempo tem, senhor presidente? Vossa Excelência ainda tem 7 minutos. Muito obrigado, senhor presidente. Tentarei ser o mais breve possível. O último ponto diz respeito à alocação das escolas e o procedimento utilizado para a alocação das escolas. Quanto a esse ponto, eu gostaria de chamar a atenção a 3 situações distintas, chamar a atenção deste tribunal a 3 situações distintas. Primeiro, quanto à justificativa de interesse público na alocação dos imóveis, e aí vou já explicar para Vossas Excelências por que isso não é de consequência para o recorrente especificamente, é público e notório que em 2009 havia um interesse do prefeito municipal de acabar com o tal turno da fome. O encerramento do turno da fome significava, obrigatoriamente, a contratação de novos locais para afixar as escolas, para que as escolas pudessem funcionar. E numa cidade com a pouca organização urbana de Manaus, encontrar imóveis do tamanho que são necessários, das características que são necessárias para abrigar escolas, atendendo ao que determina o artigo 53, inciso 5º do Estatuto da Criança e do Adolescente, que diz que a escola tem que ser próxima da residência da criança e do adolescente, não é tarefa fácil. No entanto, a despeito de todo esse argumento técnico, Vossas Excelências não podem deixar de ter em mente uma informação importantíssima. O recorrente, quando se tornou secretário exatamente no dia 6 de abril de 2009, quando já em curso um ano letivo. Se houveram impropriedades na contratação dessas escolas, e eu não estou dizendo que existem impropriedades, vou até discutir por que daqui a pouco, se houveram impropriedades na contratação dessas escolas, essas impropriedades ocorreram por conta da secretária que o antecedeu, que estava na gestão no início do ano letivo. No máximo, o gestor fez formalizar, uma vez empossado, fez formalizar relações que já estavam consolidadas no plano fático com as crianças dentro da sala de aula. Se tivesse parado, proponho a Vossas Excelências que se o gestor tivesse chegado lá dia 6 de abril, em pleno ano letivo, e dito, olha, essa contratação dessas escolas, a gente precisava de mais documentação, para tudo, tira as crianças da escola, vamos fazer o procedimento com mais cuidado, tenho certeza que estaria aqui perante Vossas Excelências para defender essa atitude, e com muito menos razão, porque essa seria uma atitude indefensável. Com as crianças em sala de aula, iniciado isso pela gestora que o antecedeu, e tendo ele tomado posse no dia 6 de abril, no meio do ano letivo, não pode esse gestor ser responsabilizado pela escolha dos locais onde essas escolas estavam funcionando, e foi por isso que foi responsabilizado, por conta do processo de escolha.
Então, por essa limitação temporal, tendo iniciado o ano letivo, simplesmente se formalizou uma situação já concretizada no plano fático. E mais, proponho a Vossas Excelências que não cabe à CEMED, isso está plenamente demonstrado nos autos, não cabe à CEMED a escolha de locais para funcionamento de escolas. Na verdade, não cabe à CEMED qualquer locação de imóvel no âmbito do município. Os autos trazem o decreto 7797, de 1º de março de 2005, que atribui à Comissão de Avaliação de Imóveis para a Locação do Município, órgão ligado à Auditoria Geral do Município, abre aspas, compete à Comissão de Avaliação de Imóveis de Covil AGM, efetuar pesquisa de preços relativa a serviços de locação de imóvel pela administração direta e indireta, implantar e gerenciar o sistema de zoneamento, disponibilizar o manual de procedimentos. E mais, o decreto 8977 diz textualmente: a alocação de imóvel, quando de interesse da administração direta ou indireta, será precedida de prévio consentimento da Secretaria de Planejamento e Administração SEMPLAD, Coordenadoria de Administração, Núcleo de Locação Predial. E mais, compete à SEMPLAD a formalização do processo de primeira alocação, devendo observar as medidas que se fizerem necessárias para resguardar os interesses da administração, incluindo verificar a disponibilidade de imóvel público na localidade onde pretende a locação, consultar o banco de registro, etc., etc., etc. Então, pelo próprio ordenamento jurídico municipal, é a SEMPLAD que escolhe, que realiza a primeira alocação, ainda que seja de interesse da CEMED, que vai utilizar a escola, mas quem escolhe essas escolas e quem formaliza esse procedimento é a SEMPLAD. E esse gestor foi punido por este tribunal por conta do procedimento de escolha dessas escolas. E que esse procedimento de escolha das escolas estaria deficientemente instruído. Portanto, e para não tomar o tempo de Vossas Excelências, proponho ao recorrente que, não pode se dar responsabilidade objetiva ao gestor pelo agente técnico que, sob sua responsabilidade pessoal, firma documento formalmente equivocado. 2, o Conselho Municipal de Educação difere do Conselho Municipal de Acompanhamento do Fundeb, portanto, a restrição encontrada por este tribunal no regimento interno do Conselho Municipal de Educação é impertinente para este caso, e o Conselho Municipal de Acompanhamento do Fundeb autoriza que o procedimento seja como foi. E 3, quanto da alocação das escolas, há interesse público, não foi de responsabilidade do gestor que se tomou posse no meio do ano letivo e, ainda que fosse dele a responsabilidade, os documentos nos autos demonstram de forma absolutamente cristalina que a responsabilidade por essa alocação era de outra secretaria, que não a sua. Com isso, propõe e requer seja o recurso conhecido e provido. Muito obrigado, senhor relator, senhor presidente, senhor procurador, senhores conselheiros. Senhores e senhoras conselheiros. Senhor relator, conselheiro. Excelência. Eu peço vista, Excelência, do processo. Perdoe-me, para casa, para o gabinete. Não, isso. Não, Para o casa gabinete. é para o mestre Miquites. Concedida a vista, o meu é para o conselheiro. gabinete, Excelência. Concedido vista ao conselheiro Cabral. Julgamentos adiados. Tem que registrar o quórum. Todos. Ah, é? Pois é. Pleno. Esse é o problema. Reunir todos de novo. Qual é o problema, Excelência? Não. Nós não há temos nenhum problema. 7 conselheiros presentes, todos. E, como tal, o próximo julgamento teremos que ter esse quórum pleno. A totalidade, não, a observação feita pelo conselheiro Érico, que é uma constatação aritmética. É só marcar a próxima sessão para o dia 6 de agosto. Vamos lá. Eu quero saber por que eu não posso pedir vista do Não, processo. Excelência, Vossa Excelência tem todo o direito à vista. Excelência, eu fiquei em podemos passar dúvidas pro segundo agora. Eu tenho, processo. Por favor, eu tenho que me conscientizar para por proferir favor, o voto. decano. Por favor, decano, vamos então aos julgamentos adiados, por favor. Eminente conselheiro decano,
O primeiro processo em adiados é de Vossa Excelência. É o de número 330 deste 2012. Há vistas ao conselheiro Raimundo Mequilles, que não manifestou-se no julgamento, conselheiro? Ou a manifestação será oral? Oral. De forma oral. Deixa eu... Um minutinho só. Na verdade, esse processo... houve um encaminhamento de uma documentação, presidente, conselheiro, e foi dirigida ao meu gabinete, a mim como conselheiro relator do processo, que, na verdade, eu havia pedido vista, sou o conselheiro revisor, né? E eu encaminhei essa documentação ao conselheiro relator para que, se fosse o caso, fosse juntado ao processo, né? Como me parece que essa documentação não foi juntada ao processo, até porque o relator manteve o seu voto anterior, então eu mantenho o meu pedido de vista no processo agora para fazer formalmente o meu voto. Ou seja, tu vai levar. Diante da exposição Raimundo Mequilles. Próximo processo. Eminente conselheiro Érico, são conexos Pediu vista. São conexos os 4 processos em que o prestador de conta é Antunes Bittar Ruas. Vossa Excelência sentiu em que fizéssemos a discussão e votação em bloco. Todos são correlatos. Os de números 10.890, de 2002, 620 do mesmo ano, 6939, idem, e per idem, o 1696. Tem a palavra, Excelência? Claro. Eu só estou tentando abrir aqui o negócio. O problema é São que... os 4 do Érico. É. Cuide-se, senhor presidente, senhores conselheiros, de prestação de contas de convênio do prefeito municipal de Santo Antônio do Içá, referente ao convênio 30 de 99, firmado com a SEAD, com o Estado do Amazonas, através da Secretaria de Administração. Muito bem. Repasse do valor de R$230 mil para a construção de uma fábrica de gelo e a aquisição de câmara frigorífica e acessórios. Há uma denúncia anexa, processo 10.890, do senhor vereador José Gouveia, de 2002, esta denúncia, dando conta de que não houve a execução do convênio. Houve a instrução regular do processo, o Ministério Público o Ministério Público se manifestou sobre o assunto. Houve notificação, defesa apresentada, houve um relatório da DIENG, e a DIENG constatou efetivamente que no local não há a fábrica de gelo, mas se trata de outra câmara frigorífica, que as obras civis objeto do convênio, à data de sua entrega, conforme termo de aceitação da obra, não estavam realmente concluídas. Não houve retirada de qualquer equipamento, posto que boa parte deles sequer havia sido instalada, equipamentos da fábrica de gelo. Ademais, é impraticável a quantificação e detalhamento solicitados, visto estarem as obras atualmente executadas e em funcionamento. Agora, é claro, esse relatório foi feito anos depois, essa denúncia de 2002.
Muito bem. Houve o Ministério Público Especial, por fim, opina pela irregularidade da prestação de contas, inclusive por conta do atraso na conclusão das obras, 9 anos de atraso. E o meu voto, que já se faz longo, é em semelhante sentido e, resumidamente, embora eu não tenha conseguido visualizar ilegalidade no convênio, portanto, eu julgo pela legalidade do convênio, mas certamente voto pela irregularidade da prestação de contas ante os fatos que acabei de mencionar e resumir agora. Aplique multa ao senhor Antunes Bittar Ruas no valor de R$ 21.902,64. Fixe prazo para o recolhimento dessa multa. Enfim, este é o voto. Eminente conselheiro Érico, Vossa Excelência, na prestação de contas, pela irregularidade. Convênio pela legalidade, Perfeito. porque convênio em si não constatei nenhuma ilegalidade. A prestação de contas pela irregularidade, tendo em vista o que foi observado pelos setores técnicos, ausência da conclusão das obras, atraso, inclusive, na entrega das obras. Perfeito. E, quanto à denúncia, evidentemente, procedência da denúncia. E essa procedência tem efeitos, evidentemente, na prestação de contas. Perfeito. Em discussão. Há um destaque do conselheiro Raimundo Miquiles. Pois não, conselheiro Miquiles. E o meu voto vista no processo, estou transcrevendo aqui o voto do ilustre relator, que, resumindo, diz o seguinte: há que se ressalvar, contudo, que a despeito do atraso injustificável, o objeto do convênio foi concluído, estando a obra, segundo relatado pela inspeção de 2008, devidamente concluída e em funcionamento, o que afasta o alegado dano ao erário passível de submeter o gestor em alcance. Prova disto é que não há elementos que demonstrem ter havido superfaturamento, gastos não realizados em favor da administração, diferenças entre receitas e despesas, faltas verificadas em valores e materiais, saldos em poder do responsável, etc. Justo por isso, acompanha em parte os órgãos técnico e ministerial Você pontuou isso. e voto no sentido de que o Tribunal Pleno julgue pela legalidade do convênio, pela irregularidade da prestação de contas do convênio 30.999, aplique multa ao senhor Antunes Bittar Ruas no valor de R$ 21.902,64, com base no artigo 54 da Lei Estadual 24.2396, combinado com o artigo 308.3 da Resolução número 4/2002, pelas impropriedades descritas no laudo técnico. Fixe o prazo de 30 dias para o recolhimento da multa. Autoriza a inscrição da dívida ativa e a instauração da cobrança executiva no caso de não recolhimento do valor da condenação. Recomendo ao atual prefeito de Santo Antônio de Sá que nos próximos convênios atente-se aos dispositivos legais constantes da Resolução 398. Julgue procedente a denúncia formulada nos autos 10.890/2002 por irregularidades na execução do convênio 30/99, devendo cópia deste processo ser remetida ao Ministério Público para prosseguir nas ações judiciais cabíveis.
De início, me parece ter ficado solarmente esclarecido que o senhor Antônio Bittar Ruas teve seu mandato como prefeito de Santo Antônio do Içá encerrado em dezembro de 2000. E o objeto do convênio 30/1999, retratado nesta denúncia, foi concluído também no fim daquele ano, estando naquela oportunidade com indicativo de legalidade. Vide folhas 57 do processo 620/2000. As inúmeras questões técnicas de engenharia e aspectos legais que envolviam o convênio, ao meu sentir, foram resolvidas pela criteriosa inspeção extraordinária realizada pela DICOP, desta Corte de Contas, que declarou em sua informação 692/2013, folhas 122 e 123, o que segue. Tabela 1. Resumo dos itens constantes na relação de bens de natureza industrial referentes à fábrica de gelo e câmara frigorífica. Relação de bens, a discriminação tem aqui. Instalação do prédio da fábrica de gelo, R$ 55.766,50. Fábrica de gelo, R$ 107.605,50. Câmara frigorífica, R$ 66.628, totalizando o valor do convênio, que foi de R$ 230 mil. Na tabela 2, resumo dos valores pagos nas 3 medições. Aí vem, primeira medição, foi pago R$ 183.737,62. Na segunda medição, R$ 12.945,31. Na terceira medição, R$ 33.317,07, totalizando, então, R$ 230 mil. Conforme pode ser percebido, em uma comparação entre as tabelas 1 e 2, não foi verificado nenhuma distorção entre os valores constantes da relação de bens de natureza industrial, contabilizados no exercício de 2000, e os valores repassados nas 3 medições que foram feitas durante a construção da câmara frigorífica e da fábrica de gelo. São valores exatamente iguais. Adicionalmente, o relator declarou no voto que, a despeito do atraso injustificável, aquilo que está lá em cima, já mencionado, estando a obra, segundo o relatado pela inspeção de 2008, devidamente concluída e em funcionamento, o que afasta o alegado dano ao erário, passivo de submeter o gestor em alcance, e mais adiante, aspas, prova disto é que não há elementos que demonstrem ter havido superfaturamento, gastos não realizados em favor da administração, diferença, etc. Do que está assente nos autos, principalmente no voto do relator, há 3 premissas inafastáveis. Primeira, o objeto do convênio foi concluído e o conjunto industrial fábrica de gelo estão em pleno funcionamento. 2, está afastada a ocorrência de dano ao erário. 3, não houve superfaturamento e nem foi feito nenhum gasto que não fosse em favor da administração. Ora, essas 3 premissas são verdadeiras. Há que se concluir que, apesar do elevado tempo que os bens de natureza industrial levaram para entrar em funcionamento, o equipamento está produzindo os resultados que dele se esperavam. A matemática das contas fechou e não houve desvio, alcance ou apropriação de recursos públicos. A partir dessas constatações, entendo que cabe aqui o julgamento pela regularidade, com ressalvas, das contas do convênio em epígrafe, sem aplicação de multa, diversamente do que votou o relator, uma vez que, segundo o escolho do ilustre administrativista Jorge Ulisses Jacobi Fernandes, aspas, contas regulares com ressalvas.
devem ser julgadas regulares com ressalvas das contas quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal de que não resulte dano ao erário. Enquadram-se nessa categoria a aplicação de recursos da finalidade prevista com observância do prazo de conclusão das obras. Sem observância da literalidade da lei, alguns tribunais têm enquadrado o julgamento de contas regulares com ressalvas, fatos em que houve prejuízo ao erário, mas não houve má-fé por parte do agente responsável, fazendo do ânimos motivo para a descaracterização da irregularidade. Em outros julgamentos ainda, quando não identificada a autoria do fato danoso, as contas têm tido o mesmo julgamento, fecha aspas. Em Fernandes, Jacobi, Ulisses Jacobi, tomada de conta especial, Belo Horizonte, Fórum 2009, página 425, 426. Por tudo que até agora foi observado, lamento dissentir do ilustre relator e, nessa medida, na competência prevista no artigo 11, inciso 2, a linha D, da Resolução 4/2002, voto sugerindo que o Egrégio Tribunal Pleno julgue regular com ressalvas, nos termos do artigo 1º, 16 e 22(2) da Lei 24.2396, que é a Lei Orgânica do Tribunal de Contas, combinado com o artigo 188, parágrafo 1º, inciso 2, da Resolução 4/2002, a prestação de contas do Convênio 30/1999, firmado entre o Estado do Amazonas, através da Secretaria de Estado da Administração, Coordenação e Planejamento, SEAD, e o município de Santo Antônio do Içá, de responsabilidade do senhor Antônio Bittar Ruas, prefeito daquela comuna à época. De equitação ao senhor Antônio Bittar Ruas, prefeito, à época, nos termos do artigo 24 e 70, dos artigos 24 e 72, inciso 2 da Lei 24.2396, combinado com o artigo 189, 2 da Resolução 4/2002. Determina a Secretaria do Tribunal Pleno que adote as providências previstas no artigo 162, parágrafo 1º do Regimento Interno, que é a Resolução 04/2002. É o voto vista no processo da prestação de contas, que é o 6939/2000. Discussão. Senhor presidente. Vossa Excelência, conselheiro Érico. Inicialmente, eu queria fazer um esclarecimento que estes processos se referem a uma obra de 99, aliás, pactuada em 99, e que deveria ter sido concluída em 2000. Nós estamos no ano de 2014. O esclarecimento é o seguinte: eu recebi pela primeira vez este processo no dia 1º de abril, parece mentira, né? 1º de abril de 2014. E já no dia 8 de maio, eu trouxe o voto a julgamento. Então, a minha participação nesses 14 anos se restringe a mais ou menos 45 dias. Primeiro esclarecimento que eu quero fazer ao Tribunal Pleno. Quanto às ponderações do voto vista, se não há, e veja que o meu voto é pela aplicação de uma multa, julgar irregulares os convênios e a aplicação de multa. Por que razão eu não julguei também o ordenador em alcance? Simplesmente porque, passados 14 anos, eu não sou irresponsável o suficiente para determinar o alcance de valor nenhum, já que eu não tenho condição de saber que valores eu deveria determinar a ele que devolvesse. Porque, passados 14 anos, e a instrução processual revela isto, é impossível saber qual dos prefeitos concluiu a obra, qual deixou de aplicar os recursos e em que volume. Eu tenho absoluta certeza que esses recursos, inicialmente repassados, não foram aplicados integralmente nesta obra. Eu tenho absoluta certeza disso. Só que não sei
e ninguém tem condição de saber a esta altura, o percentual dos valores que foram aplicados e o percentual daqueles valores que não foram aplicados. E só por esta razão é que eu não sou, repito, suficientemente irresponsável de condenar alguém a devolver um valor que eu vou tirar de onde? Da cartola, da minha imaginação. Já que no processo não há, por parte da engenharia, por parte do setor técnico, um indicativo desses valores. Mas há informações incontestáveis de que a obra não estava pronta no prazo, ao contrário do que afirmou o voto vista. O documento a que se referiu textualmente diz isto. Foi uma inspeção de 2008, de 2003 inicialmente, e neste ponto o processo está bem instruído, porque em 2003 houve uma inspeção com fotografias e tudo, e neste ano, 2003, a obra era para estar concluída em 2000, ainda não estava concluída. E em 2008, numa nova inspeção, revela que também não estava concluída a obra, embora tivesse havido intervenções posteriores, pintura, etc. Mas a obra continuava não concluída. Bom, então eu tenho absoluta certeza de que os recursos repassados no longínquo ano de 99 não foram aplicados. Isto eu tenho certeza. E tendo certeza disto, não me preocupo em considerar irregular a prestação de contas, porque está demonstrado que a prestação de contas não logrou êxito em demonstrar a regularidade da sua gestão, da gestão deste convênio. Isto eu estou tranquilo. Só não tenho tranquilidade para mandar devolver valores, porque não sei como quantificá-los. E aí a culpa é do tribunal. Temos que dizer que a culpa é do tribunal. Porque uma tramitação de 13 ou 14 anos é simplesmente inaceitável. Fazendo apenas este registro de que, no que me diz respeito, estou com este processo a apenas, e para concluí-lo e trazê-lo, há apenas 45 dias. Então, são essas as explicações que eu gostaria de fazer para justificar a solução que dei no meu voto, que é muito simples. Não tenho dúvidas quanto à irregularidade da prestação de contas, não tenho dúvidas, e a mim só resta, ao dizer que a prestação de contas é irregular, aplicar uma sanção ao gestor. Não estou pedindo a ele que devolva nada, embora tenha absoluta certeza de que merecesse isto. Merecia um alcance, só que a esta altura eu não tenho condição de adivinhar quais os valores que ele deva restituir ao erário. Continue em discussão. Antes de colher os votos, indago apenas ao relator. Vossa Excelência é pontual quanto à conta pela ilegalidade e uma multa no valor de R$ 21.902,64. A conta é irregular com multa. Os convênios, o conselheiro Érico votou pela legalidade, então não há discordância quanto ao voto visto. Não, o convênio, a celebração em si do convênio, não tem que ter nenhuma irregularidade. Não, Excelência, porque às vezes eu sou induzido e eu prefiro conferir com a origem, certo. No caso o relator. Vossa Excelência, nos convênios, mutou, tem algum valor em multa? Não? Não, eu só queria chamar minha assessoria, porque se eu fosse encontrar com ela, a música é 84. Portanto, esclarecido. Os convênios legais, a prestação de conta irregular, com multa oferecida pelo relator, voto vista ao inverso, legalidade sem multa. Como vota Vossa Excelência, eminente conselheiro decano Júlio Cabral? Com o relator. Isso. Vossa Excelência, conselheiro Júlio Pinheiro. Vossa Excelência, conselheiro Ari Moutinho Júnior. Com o eminente relator, Excelência. E Vossa Excelência, conselheira Yara Lins dos Santos. Com o relator. Prevalece, por maioria, o voto Érico Desterro nos processos conexos quanto à prestação de contas e harmônico quanto aos convênios. Seguinte. Eminente conselheira
e Aralim dos Santos. Trata-se do voto 1888 de 2012. Prestação de contas da Manaus Prev. Há um voto vista, Raimundo Miquiles. Há um destaque, Érico Desterro. Senhor presidente, eu vou acatar tanto o voto vista do conselheiro Miquiles quanto do conselheiro Érico para inclusão de uma multa. Perfeito. Em discussão a matéria. Colherei os votos. Harmonizados, vistas e relato. Conselheiro Decano. Com a relatora. Conselheiro Pinheiro. Com o relator. Conselheiro Ari Moutinho. Com a harmonização da relatora. Já tem uma opinião escrita dos conselheiros Miquiles e Desterro, e, como tal, dou a matéria por aprovada, regular com multa R$ 2.000 pelas impropriedades. O conselheiro mexeu hoje, desculpa, o nosso secretário está uma águia. Já para a ordinária agora? Há uma solicitação de vista, não é, do conselheiro Ari Moutinho Júnior. Só um minutinho, por favor, para mim não. Eu chego lá. Sim, mas eu quero. Não há destaque. Pronto. Bem, então vamos à pauta dos ordinários. Me permita, conselheiro Miquiles, dizer que nenhuma restrição foi feita aos vossos votos. E, por tal, dou-os por aprovado. Pois não, conselheiro Desterro. Conselheiro Júlio Cabral. Não estou não, conselheiro Miquiles. Desculpe, o senhor tem razão. O conselheiro Cabral antecede. Desculpe-me, mas eu tenho que atender a indagação do conselheiro Érico. Só um minuto, excelência. Doutor Érico, eu pulei para o conselheiro Miquiles porque o conselheiro Cabral não tem processo na pauta. É a amizade que o conselheiro Érico tem. Ele quer me ouvir sempre. Excelência, pode prosseguir. Conselheiro Miquiles, sua pauta está aprovada. Eminente conselheiro Pinheiro. Senhor presidente, O primeiro já teve a vista, que foi a sustentação oral do eminente advogado doutor Nogueira. O 1468 foi concedida a vista a Ari Moutinho Júnior. o 10.575 já foi acordado com o conselheiro Érico, que retirou o destaque, segundo. É verdade. Já me... Mas eu preciso colocar em votação, né? O 10.075, pacificado, retirado o destaque, dou por aprovado por unanimidade. O 10.186, também expede, conselheiro Pinheiro, de vossa autoria. Prestação de contas de Adson José. Eu vou destaque acordar... Miquiles e Cabral. Não, qual? O 10.186 de 2013. Eu vou concordar com destaque, excelência. Tem dois. Fica harmonizado. O 10.186. O conselheiro Cabral faz um destaque acrescentando multas do ACP. Que Vossa Excelência... Não, eu discordo. Certo, eu sei, eu estou só lhe fazendo o reparo. O outro destaque é do conselheiro Miquiles, que se harmoniza no mérito com Vossa Excelência e acrescenta mais uma multa. Interessante é que no voto de Vossa Excelência... Excelência, como a harmonia, tem alcance. Né? Como é que é a harmonia nessas contas? Eu vou lhe explicar, Excelência. Me explique. Quanto ao mérito, há uma harmonia pela irregularidade. Sim. A harmonia quanto ao alcance. O mérito eu não estou discutindo, o senhor que Não, falou das eu só contas. vou lhe dizer onde há harmonia, são onde há desarmonia. A única divergência no ACP, excelência. E uma na multa do linha conselheiro A. Miquiles. Olha o total das multas do relator e olha do conselheiro Raimundo Miquiles. Excelência, o relator, exceto o ACP, por uma questão de princípio, já se somou com Vossas Excelências. O que acresce é a linha A e o item 4.
O voto Pinheiro passa a incorporar todas as multas, exceto a do ACP, por razões de princípio. Não, excelência. Mesmo. O voto do relator são contas irregulares e multa de R$ 8.768,25. Sim. Por diversos, e um alcance de 415. Que estão contemplados no voto Miquiles. Está tudo contemplado. Está perfeito. Excelência, o meu destaque é só para a inclusão, eu concordo também, a inclusão da CP. Uma multa de R$ 13.152,36, de janeiro a dezembro. É só isso. Eu proclamo o voto do relator apenas no que ele se somou, perfeito, no que ele exclui, que é o ACP, é por maioria. Então, o voto é irregular, com multas de R$ 8.725, mais uma multa de R$ 1.096,03, a glosa de R$ 415.375,03, inclua-se ao arrepio do relato o voto em ACP no valor atual de R$ 13.152,36. Perfeito. Exclui 1.096, está certo. Perfeito. Vossa Excelência, conselheiro Pinheiro, tem a relatar agora o processo 644 desde 2014. Esse processo vai ser submetido à votação, tem destaque. Qual, Excelência? Tem esse da Itacoatiara aqui, 10.186, 2013. Excelência, nós acabamos de votar esse processo. Eu proclamei o voto. Não, mas... Eu proclamei o voto. Não, mas há eu destaque do retroajo conselheiro Júlio Cabral para incluir a multa do ACP, Pois onde é. as divergências de Vossa Excelência... Pode ser até por maioria, mas eu discordo, até porque não foi informado aqui, no voto, no relatório e no voto do conselheiro, ele diz apenas que foi de janeiro a dezembro. Certo? No que se soma De janeiro a 1.000 e dezembro, tal mas vezes eu tenho 12, uma que dá posição esse de valor, pessoal. 13.152. A minha multa é só quando ultrapassa os 30 dias. Por isso eu sou contra esse destaque do conselheiro Júlio Cabral. Acrescente-se a discordância a Raimundo Miquiles quanto ao ACP, por não ter havido uma cronologia mês a mês do número em atraso. Mas creio eu que o Pleno tem já consciência de que a multa nova é o 1.000 e tal, É maioria, e excelência. só há dúvida quando é inferior ou superior a 30, e não tem mais discussão sobre essas matérias, até pelas inúmeras já votadas no mesmo sentido. Olha, nós pacificamos aqui Obrigado. uma série de decisões, a do ACP, a dos valores, as dos convênios. E, às vezes, eu me deparo com voltar à tona o que já pacífico está, ou seja, o que não é Atlântico. Mas vamos continuar navegando pelos mares nunca Estamos antes em que navegados. processo? Excelência, 644, repito eu, desde 2014. Inclusive graças à celeridade da sua presidência, que eu procuro seguir. 2014 esse processo. E neste eu estou impedido. O destaque é Júlio Cabral, o relato é Júlio Pinheiro. O relator concede provimento. O voto vista do decano nega provimento. Palavra a Vossa Excelência, conselheiro. Presidente, as razões do recurso e a fundamentação já foram previamente disponibilizadas, mas, fundamentalmente, com relação a essa questão de discussão meritória, o conselheiro Júlio Cabral, o destaque não menciona exatamente em que condições essa contratação temporária estaria em desacordo. Portanto, quanto ao mérito, a lei
autorizadora da contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporal e excepcional do interesse público sob o regime de direito administrativo, Lei Municipal 487, elenco de serviços legitimam a admissão extraordinária da administração pública. A lei especifica quais sejam estado de calamidade pública, surtos endêmicos, ou seja, uma excepcionalidade que foi verificada. Analisando os autos, não percebo aplicabilidade nenhuma das hipóteses que excepciona a contratação temporária no caso concreto. Em momento algum, traz o recorrente motivos que justifiquem a excepcionalidade da contratação. Isso aqui é o que diz a fundamentação. E, com base na premissa levantada pelo conselheiro Júlio Cabral, eu peço venha a Vossa Excelência a retirar de pauta o processo para analisar o contraponto e a discordância do eminente conselheiro. Excelência, foi retirado. O meu voto, a única discordância em relação ao seu voto é a manutenção da multa aplicada. Era só isso. Vossa Excelência exclui a multa e eu mantenho, né, tendo em vista que não restou comprovada a necessidade temporária de excepcional interesse público. Então, é por isso que eu mantive a multa. Mas fica a seu critério. Vossa Excelência mantém a multa. Eu concordo com Vossa Excelência, eu só mantenho a multa. Então, a divergência, em sendo só a multa, Excelência, Vossa Excelência pode colocar em votação. Eu só queria esclarecer que essa matéria, se todos leram, trata-se daquela contratação de ordem ilegal, sem aplicação de multa por inúmeras decisões. Exatamente. Não, só estou a esclarecer. Que eu não sei, se Vossa Excelência harmonizou, eu vou proclamar o resultado. É isso aí. Não, mas Vossa Excelência acatou a multa, Cabral. Não, sem a multa. Não está certo. harmonizado. Então, essa matéria, eu vou colher os votos, mas ela está pacificada também. Já é pacificado. Irregular sem multa, posso proclamar? Assim eu faço. O que o senhor fez? Pelo oceano ser pacífico. A multa Por maioria, presidente. Não? Tá bom, era Por maioria, só isso. Foi por Pronto, maioria. eu não ouvi. Conselheira Iara, o próximo processo é o vosso. É o 1932 de 2014. Vossa Excelência tem que... Desculpe-me. Conselheiro Ari, é uma honra proclamar, sem nenhuma observação em contrário, os projetos de vossa pauta. Agora sim, eminente conselheiro Iara Lins dos Santos. Processo 1932, 2014. Consulta. Eu gostaria de ouvir o voto de destaque. Do eminente conselheiro Miquiles. Vossa Excelência tem a palavra. Na verdade, o voto de destaque é apenas para, em termos de redação do voto, que eu estou propondo que se tome conhecimento da consulta por preencher os requisitos do artigo 274 e seguinte da Resolução 04/2002 e, no mérito, responda ao ilustre consulente, nos termos do artigo 278 da mesma resolução, que a Constituição Federal, em seu artigo 39, parágrafo 4º, dispõe que os agentes políticos são remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de verba de representação ou outra espécie remuneratória. Portanto, o referido dispositivo veda o pagamento de verba de representação ao vice-prefeito e ao presidente da Câmara de Vereadores quando estas autoridades estejam substituindo o prefeito municipal em sua ausência do município. Ademais, a Lei 216/2012, analisada por este tribunal em 27/11/2013, já fixou o subsídio que o prefeito e o vice devem receber.
E determine a Secretaria do Tribunal Pleno que, após a ocorrência da coisa julgada administrativa, nos termos do artigo 159 e 160 da Resolução 04/2002, que adote as providências do artigo 161 do Regimento Interno, encaminhando ao consulente e aos demais prefeitos municipais cópia da decisão proferida nestes autos. É o voto de destaque. Que se soma ao que me parece a relatora, robustece e acrescenta na comunicação. Alguma observação em contrário? Harmonizado? Proclamo o voto. Vossa Excelência aceitou o comunicado que... Apenas com algum acréscimo, né, Excelência? Mas está exatamente o nos mérito termos é vedado o pagamento e o conselheiro Miquiles pede que seja comunicada essa decisão para evitar, naturalmente, a repetição de consultas. Mas aqui já está dizendo, gente, também que deve ser comunicado. Perfeito, ratificando. Muito obrigado. Estamos a encerrar a sessão. Vamos à pauta administrativa, que é a parte final. Não há destaque à pauta administrativa. Não, mas Tem um processo do eminente conselheiro Júlio Cabral como corregedor. Não, Excelência, mas... Pois não, Excelência. Eu pediria que nós examinássemos a pauta, porque... Sim, perfeito. Não, eu não tive a oportunidade de fazer destaque, porque alguns processos foram inseridos quase que agora. Meu arrepio, Excelência, e concordo com Vossa Excelência. Então, eu não tive acesso aos votos. Mas, em geral, eu não tenho nenhum problema com a pauta. Mas há um processo aqui, Excelência. Pois não, Excelência. O 2962/2014, que é um pedido de disposição do servidor para a Prefeitura Municipal de Itacoatiara. E eu quero retirar de pauta, Excelência, por razões até da inserção. Vossa Me Excelência vai parece- retirar? Eu vou retirar porque para que todos tenham acesso e Muito analisem. Eu não tenho nenhum problema, entendeu, em acompanhar Vossas Excelências nesses atos, até como solidariedade. Não, é que eu só queria... Bom, mas Que Vossa é- Excelência vai retirar, né? Eu retiro Então, para... Retiro e os demais estão aprovados. Agora, há um processo... Tem outra que são duas de disposição. Né? Eu tenho que submeter agora. É aquele, eu vou... Eu não sei como é que está o voto, que eu não... O conselheiro Pinheiro, Vossa Excelência pediu especial atenção, e eu quero só informar a Vossa Excelência que o senhor corregedor e decano da Casa, o conselheiro Cabral, pede a aplicação da produtividade para a corregedoria. E o conselheiro Miquiles, ao se manifestar... 3032/2014. O conselheiro Miquiles, ao se manifestar... Pode retirar, não tem problema. Acrescenta, após análise comparativa, que, em se concedendo a corregedoria, também há de se conceder a ouvidoria. Eu quero dizer a Vossa Excelência que, democraticamente, eu acolho a decisão dos senhores conselheiros. Mas eu não tenho ainda a inclusão da solicitação. Se Vossa Excelência me permitirem acolher o voto Miquiles no que tange a conceder à Controladoria e ouvidoria, eu O Tribunal Pleno é soberano. adoto. E Vossa Excelência... Eu adoto a decisão de Vossas Excelências. Eu já estou incorporando na parte em que Vossa Excelência relaciona. Discussão. Votos. Três conselheiros já têm manifestação a esse aspecto. Júlio Cabral, Júlio Pinheiro, Raimundo Miquiles. Sobre? Excelência, em reuniões passadas, Certo, a extensão da produtividade... da mesma forma que será feita por proposta a corregedoria, estenda-se o mesmo critério à ouvidoria.
Excelência, eu sou contra. Certo. Até por uma questão de coerência com o que eu fiz durante a minha presidência. Estabeleci essa distinção para privilegiar aqueles setores que trabalham com processos. Alguém dirá, mas a ouvidoria e a corregedoria trabalham com processos. Sim, esporadicamente. Quantos processos existem dentro da corregedoria do tribunal? Nunca a produtividade vai ser efetivamente aferida. No caso da ouvidoria, a ouvidoria trabalha com processo, quer dizer, não trabalha com processo. Começam ali as demandas, né? Começam as demandas e seguem adiante. Mas esta é uma opinião pessoal e agora peço desculpas e licença para divergir dessa proposta e manter aquilo que fiz durante os 2 anos que estive na presidência. Excelência, e eu não discordo de Vossa Excelência. Entretanto, houve uma provocação do corregedor, acolhida e adendada. E vou colher agora o voto da conselheira Iara. Posso votar, Excelência? Oh, meu querido, me perdoe. Conselheiro Imoutinho Junho. Eu voto com o eminente corregedor, ouvidor e conselheiro Raimundo Miquiles e conselheira Iara. Por maioria. Por maioria. Eu queria registrar que eu não atendi e faço agora, vistas a Vossa Excelência, conselheiro Miquiles, do processo 3032 de 2014, que trata de disposição. Este não está incluso nos aprovados. Está em vista a Vossa Excelência. Sim, mas o erro foi meu de não ter tido a percepção da solicitação de vista. Me lembrei agora do Getúlio e as 222 anedotas de Vargas. Ele sempre era ocupado. E, com isso, ele pacificava. E muito obrigado a todos pela presença. Assim como dei início a agradecer a Deus, também o faço agora, cumprimentando a todos. Agradecer eu a Deus e marco uma nova sessão deste pleno para o próximo dia 30, quarta-feira, deste julho de 2014. Muito obrigado, bom dia a todos.